Ezequiel. Yehezquiel. Capítulo 45. Quando vocês distribuírem a terra como herança, devem me oferecer como contribuição uma porção sagrada da terra. Seu comprimento deve ser de 25.000 côvados, e sua largura 10.000 côvados. Toda essa área será uma porção sagrada. Dentro dessa área haverá um terreno quadrado para o lugar sagrado, de 500 côvados por 500 côvados, e ele terá de cada lado uma faixa de 50 côvados de largura para pastagens. Dessa área, você deve medir uma área com 25.000 côvados de comprimento e 10.000 de largura, e nela ficará o santuário, algo puríssimo. Essa será uma porção sagrada da terra para os sacerdotes, os que servem no santuário, que se aproximam para me servir. Será um lugar para suas casas e um lugar sagrado para o santuário. Para os levitas, os que servem no templo, haverá uma porção de terra de 25.000 côvados de comprimento e 10.000 côvados de largura, e eles terão como propriedade 20 refeitórios. Vocês devem dar como propriedade da cidade uma área de 25.000 côvados de comprimento, igual ao da contribuição sagrada, e 5.000 côvados de largura. Ela pertencerá a toda a casa de Israel. E para o maioral haverá uma terra em cada um dos dois lados da contribuição sagrada e da área destinada à cidade. Ela ficará junto à contribuição sagrada e à propriedade da cidade. Ficará no lado oeste e no lado leste. Seu comprimento, desde o limite oeste até o limite leste, ficará adjacente ao da porção de terra de uma das tribos. Essa terra se tornará sua propriedade em Israel. Meus maiorais não mais maltratarão o meu povo, e darão o restante da terra à casa de Israel segundo as suas tribos. Assim diz o soberano rei Yahweh. Vocês foram longe demais, maiorais de Israel. Ponham fim à sua violência e opressão, e façam o que é justo e certo. Parem de tomar as propriedades do meu povo. Vocês devem usar balanças exatas, uma efa exata e um bato exato. Deve haver uma medida fixa para a efa e para o bato. O bato deve conter 1/10 do homer, e a efa também deve conter 1/10 do homer. O homer será o padrão para as medidas. O ciclo deve equivaler a 20 geras. E 20 ciclos, mais 25 ciclos, mais 15 ciclos serão iguais a um mané para vocês. Esta é a contribuição que vocês devem oferecer. 1/6 de uma efa a cada homer de trigo, e 1/6 de uma efa a cada homer de cevada. A porção concedida de azeite deve se basear na medida do bato. O bato é 1/10 do coro, e 10 batos são um homer, pois 10 batos equivalem a um homer. E devem oferecer uma ovelha a cada 200 do rebanho de Israel. Tudo isso será usado para a oferta de cereais, para a oferta queimada e para os sacrifícios de participação em comum, a fim de se fazer expiação pelo povo. Todo o povo da terra fará essa contribuição ao maioral de Israel. Mas o maioral será o responsável pelas ofertas queimadas, pela oferta de cereais e pela oferta de bebida nas festividades, nas luas novas, no Shabat e em todas as festividades fixas da casa de Israel. Será ele quem providenciará a oferta pelo pecado, a oferta de cereais, a oferta queimada e os sacrifícios de participação em comum, a fim de se fazer expiação pela casa de Israel. No primeiro mês, no primeiro dia do mês, você deve pegar um novilho sadio do rebanho e deve purificar de pecado o santuário. O sacerdote pegará um pouco do sangue da oferta pelo pecado e o porá na ombreira do templo, nos 4 cantos da plataforma do altar e na ombreira do portão do pátio interno. Você fará o mesmo no 7º dia do mês, a favor de qualquer um que peque por engano ou por ignorância, e vocês devem fazer expiação pelo templo. No primeiro mês, no dia 14 do mês, vocês celebrarão a festividade da Páscoa. Durante 7 dias devem-se comer pães sem fermento. Naquele dia, o maioral providenciará um novilho como oferta pelo pecado, a favor de si mesmo e de todo o povo da terra. Para os 7 dias da festividade, para cada um dos 7 dias, ele providenciará como oferta queimada a mim, 7 novilhos sadios e 7 carneiros sadios, além de um bode por dia como oferta pelo pecado. Ele também deve providenciar uma oferta de cereais de uma efa para cada novilho e uma efa para cada carneiro, além de 1 rim de azeite para cada efa. No 7º mês, no dia 15 do mês, durante os 7 dias da festividade, ele deve providenciar as mesmas coisas. A oferta pelo pecado, a oferta queimada, a oferta de cereais e o azeite.
Ezequiel e Ezequiel. Capítulo 46. Assim diz o soberano rei Yahweh. O portão do pátio interno que dá para o leste deve ficar fechado nos 6 dias de trabalho, mas no dia de Shabat e no dia da lua nova ele deve ser aberto. O maioral entrará pelo pórtico do portão e ficará junto à ombreira do portão. Os sacerdotes oferecerão a oferta queimada e os sacrifícios de participação em comum que ele trouxer, e ele se curvará no limiar do portão e então sairá. Mas o portão não deve ser fechado até o anoitecer. O povo da terra também se curvará perante a mim à entrada daquele portão no Shabat e nas luas novas. A oferta queimada que o maioral apresentará a mim, no dia de Shabat deve consistir em 6 cordeiros e 1 carneiro sadios. A oferta de cereais será de 1 efa para o carneiro, e para os cordeiros, o quanto ele puder dar, além de 1 rim de azeite com cada efa. No dia da lua nova, a oferta consistirá em 1 novilho sadio do rebanho, 6 cordeiros e 1 carneiro, todos devem ser sadios. Ele deve oferecer uma oferta de cereais de 1 efa para o novilho, 1 efa para o carneiro, e para os cordeiros, o quanto estiver ao seu alcance. E ele deve oferecer 1 rim de azeite com cada efa. Quando o maioral entrar, deve entrar pelo pórtico do portão, e deve sair pelo mesmo caminho. E quando o povo da terra entrar perante a mim, o Yahweh, nas festividades, quem entrar para adorar pelo portão norte deve sair pelo portão sul, e quem entrar pelo portão sul deve sair pelo portão norte. Ninguém deve voltar pelo mesmo portão pelo qual entrou, pois todos devem sair pelo portão oposto. Quanto ao maioral que está no meio deles, deve entrar quando eles entrarem e sair quando eles saírem. Nas festividades e nas épocas festivas, a oferta de cereais deve ser de 1 efa para o novilho, 1 efa para o carneiro, e para os cordeiros, o quanto ele puder dar, além de 1 rim de azeite com cada efa. Se o maioral providenciar uma oferta queimada ou sacrifícios de participação em comum como oferta voluntária a mim, o portão que dá para o leste será aberto para ele, e ele providenciará sua oferta queimada e seus sacrifícios de participação em comum assim como faz no dia de Shabat. Depois que ele sair, o portão deverá ser fechado. Todos os dias você deve providenciar um cordeiro sadio no primeiro ano de vida, como oferta queimada a mim. Deve fazer isso manhã após manhã. Junto com ele, você deve providenciar toda manhã 1/6 de 1 efa de farinha fina como oferta de cereais junto com 1/3 de 1 rim de azeite para aspergir sobre ela, como oferta de cereais a ser feita regularmente a mim. Isso é um decreto permanente. O cordeiro, a oferta de cereais e o azeite serão providenciados toda manhã, como oferta queimada regular. Se o maioral der um presente a cada um dos seus filhos como herança, esse se tornará propriedade dos seus filhos. Será sua propriedade por herança. Mas, se ele der parte da sua herança como presente a um dos seus servos, essa será dele até o ano da liberdade, e então retornará ao maioral. Somente a herança dada a seus filhos é que será deles permanentemente. O maioral não deve tomar nenhuma herança do povo, forçando-os a sair das suas propriedades. É apenas da sua propriedade que ele deve dar uma herança a seus filhos, para que ninguém entre o meu povo seja tirado de sua propriedade. Então ele me levou pela entrada que ficava ao lado do portão que dava acesso aos refeitórios sagrados dos sacerdotes, que davam para o norte, e eu vi ali um lugar na parte dos fundos, ao oeste. Ele me disse: Este é o lugar onde os sacerdotes cozinharão a oferta pela culpa e a oferta pelo pecado, e onde assarão a oferta de cereais, de modo que não levarão nada para fora ao pátio externo, o que transmitiria pureza ao povo. Ele me levou para fora ao pátio externo e me fez passar pelos 4 cantos do pátio, e eu vi outro pátio em cada canto do pátio externo. Nos 4 cantos do pátio havia pátios menores que mediam 40 côvados de comprimento e 30 côvados de largura. Todos os 4 tinham o mesmo tamanho. Havia bancadas nos 4, em toda a volta, e por baixo das bancadas havia lugares para cozinhar as ofertas. Então ele me disse: Estes são os lugares onde os que servem no templo cozinham os sacrifícios do povo.